Então, para quem não me conhece, eu sou uma arquiteta que já atua há bastante tempo no mercado. Como eu disse, meu nome é Renata Tolentino, eu sou arquiteta e personal decor baby e eu ajudo arquitetos, engenheiros e design de interiores a se posicionarem no mercado e serem bem remunerados desde o início da carreira. Isso mesmo, mesmo quando iniciam no mercado. Então, eu queria colocar para vocês, nesse vídeo, nossa live de hoje, o grande segredo, né? O segredo número 1 para empreender em arquitetura, designer de interiores e engenharia civil. Gente, é assim, quando a gente está na faculdade, nem de perto e nem de longe a gente aprende a empreender, não é verdade? Eu lembro quando me formei e converso, né, sempre com as pessoas, me atualizo, e assim, realmente você não aprende essa chave, porque eu acho que é uma verdadeira chave para a vida, né, muito importante, na faculdade. Porém, é uma das coisas que nos faz a maior falta quando a gente vai, né, dar de cara, sai da faculdade, se forma, tudo ótimo, né? Enfim, né, que vamos combinar que não é fácil se formar em arquitetura. E aí você se depara com um mercado onde você toma um susto, né? Um mercado bem caótico, profissões que realmente são muito desvalorizadas. Aliás, eu quero combinar um negócio aqui de cara com vocês, que é o seguinte: vamos olhar diferente para a profissão, para a nossa profissão. Vocês viram que eu botei avisos por aí? Bora para a live, galera da arte, né? É assim que eu encaro a nossa profissão. Nós somos artistas. Nós merecemos nos orgulhar, temos que nos orgulhar da nossa arte, né? Mas, então, ó, combinado, certo? Daqui pra frente, maior orgulho quando a gente falar a nossa profissão, beleza? Então é o seguinte, gente, como eu tava falando aqui, na faculdade a gente não aprende, nem de perto, nem de longe, o que é empreender. E a gente precisa disso como uma baita ferramenta para o nosso dia a dia, né? Então vamos entender primeiro o que é exatamente empreender. Empreender é uma coisa muito simples, na verdade, mas é um simples que não é nada fácil, né? Porém, não é nada fácil quando a gente não tem o conhecimento exatamente do que é esse empreender. Então, empreender nada mais é do que decidir realizar. Pois é, gente, decidir realizar é o significado simples, não é? De empreender. Então, não tem por que ter medo de empreender, não é verdade? É e não é, né? Mas eu vou explicar para vocês algo que vocês realmente vão, eu acredito assim, que desmistificar essa história de empreender. A gente tem medo do que a gente não conhece, né? Empreender, para mim, está baseado em 2 pilares. Esses 2 pilares são muito importantes porque eles vão... É como se fosse o trilho da nossa viagem, do nosso vagão, né? Porque assim, é o que vai delimitar o tempo todo pra gente o nosso caminhar, vai definir o tempo todo para onde a gente vai, como a gente vai e toda a nossa história profissional, né? Então, o primeiro pilar que eu na minha visão, né, que eu determino ele, é a questão do decidir, né? Quando você decide uma coisa na sua vida, decide uma coisa na sua profissão, você tem que tomar aquilo como assim, a sua alma. Você não solta daquilo de jeito nenhum, aconteça o que acontecer. Quando você está empreendendo, se você titubear na sua decisão, se você titubear no que você decidiu para suas atitudes, para suas ações, mesmo que sejam do dia a dia,
você pode simplesmente acabar com o seu negócio sem nem mesmo ter começado ele. Você não pode se abater por qualquer coisa, e os desafios são muitos, né? Mas assim, quando você tem muito claro na sua mente o que você decidiu, né? Então, eu decidi ser uma arquiteta, eu decidi ser uma designer de interiores, eu decidi ser uma engenheira, eu decidi ter a especialização, a oportunidade de ser uma personal decor baby, né? Para quem assistiu a live de ontem, que eu expliquei o que é e para quem é ser uma personal decor baby, tá fresquinho aí na mente, né? Mas eu não vou fazer malvadeza com vocês, tá? No final eu volto a explicar tudo aqui para vocês. Olha só, quando a gente decide que é o primeiro pilar, isso vai determinar todas as nossas ações. Isso vai determinar até mesmo a questão dos nossos sentimentos. Porque quando você está mais ou menos... Olha, faz um exercício aqui comigo, né? Mas tem que decidir de verdade. Isso tem que ser determinante na sua vida. Você decide ir para academia segunda-feira, mas foi uma decisão mais ou menos. Então, na verdade, se vai na segunda, você começa, você malha, você se acaba na academia. Aí na terça, tinha projeto para fazer, você estava lá empenhado com o seu cliente, né, que você quer ajudar. Aí você fala, hoje eu não vou, amanhã eu vou. Aí na quarta-feira você vai. Na quinta-feira surge uma outra situação, você não vai. E na sexta-feira, é sexta-feira, então hoje é sexta-feira, eu vou me divertir, eu não vou na academia. Gente, isso é uma decisão determinante? Definitiva? Não é, tá? Isso é uma decisão mais ou menos, que eu chamo de mais ou menos. E isso não cabe para a nossa vida profissional. Quando a gente toma uma decisão, chova ou faça sol, não pode desistir. Esse é o pilar número 1. Se você saísse daqui só com isso na sua mente, eu tenho certeza que você já ia fazer mudanças radicais, não só na sua profissão, mas na sua vida, tá? Porém, eu estruturo, né, a minha, vamos dizer assim, caminhada empresarial, não só nesse pilar. Eu determino também num outro pilar, um segundo pilar, que é ter um propósito. Mas, Renata, o que é isso, ter um propósito? Gente, eu não vou ficar, assim, dando explicações, assim, muito, né, teóricas aqui. Eu vou resumir nas minhas palavras para você o que é ter um propósito. Para mim, propósito é o que me faz acordar cedo, dormir tarde, é o que me infla, o que me deixa feliz, né? É o que realmente me move, é o que não me deixa parar. Porque os desafios e as dificuldades, elas vêm para todo mundo, gente. Só que quando você tem um propósito muito bem definido, é a história da academia, não tem decisão mais ou menos. Não tem uma pessoa que tenha de verdade um propósito e fique sem essa força, que o propósito traz pra gente essa verdadeira força pra gente agir, pra gente não parar, pra gente não desistir, pra gente se inspirar. O propósito é uma coisa muito linda na vida da gente, né? Eu falo, é o nosso porquê. Por que eu faço isso? Por que eu tô aqui agora com vocês? Por que vocês fazem o que vocês fazem na vida de vocês? E sabe, pode parecer muito simples esses dois pilares, mas eles não são, é o tal da história que é simples, né? Mas não é tão facilzinho. Por quê? Se você não tem essa clareza, e muita gente não tem, mas muita gente mesmo, marca aqui pra mim, manda mensagem pra mim, quem tinha isso totalmente claro na sua cabeça e vive isso com total clareza no seu dia a dia. Manda um joinha pra mim. Se você não tinha isso, escreve aí pra mim, não tinha isso claro no meu dia a dia, na minha vida. Porque isso é muito determinante, gente. Isso faz você sair na frente de muita gente que está à sua volta, que está ao seu redor, né? Agora, também é muito importante a gente ter na nossa mente
a clareza de como funciona, né? Quais são as características de um empreendedor, né? De ser empreendedor. Então, ó, pedi para vocês caderninho, né? Ou bloquinho aí para vocês anotarem, porque é muito bacana a gente fazer uma autorreflexão também de tudo isso, para a gente crescer, né? Para a gente olhar se tem algum pontinho que a gente pode melhorar. Ajuda a gente, né? No crescer, no lapidar. A gente tá o tempo todo se lapidando, é necessário a gente estar o tempo todo se lapidando, né? Então, olha só. O primeiro de tudo, né, que eu penso que é a característica muito forte, eu vou falar aqui para vocês sete pontos, tá? A característica número 1 que um empreendedor precisa sentar firmaço nesse ponto é caráter. Ah, Renata, mas caráter é algo importante para a vida, sério? Então, só que caráter, muita gente não para pensar o que é ter um caráter forte, definido, e como que é, né, o seu caráter na sua profissão. E no dia a dia, quando você vê as coisas acontecendo e se pega nos momentos ali da correria, se você não tem isso muito definido, você não sabe dizer isso pode, isso não pode, isso eu vou te deixar fazer, isso eu não vou te deixar fazer. Como é que você vai conduzir o seu negócio, né? Então, o caráter, ele também tem a ver com os seus valores, né? Como pessoa, como profissional, você tem que ter isso muito definido. Então, esse é o ponto número 1, importantíssimo, gente. O caráter, eu diria que ele é a primeira peneira que você vai passar, né, na sua escala de características de um empreendedor, para você realmente ter o seu negócio definido, né? Olha só, segundo ponto, né? Ele está intimamente ligado ao caráter. É a ética, tá? A ética, gente, para mim, né, é algo assim que é inquestionável. Ou você tem, ou você não tem. Mas quando você convive no mercado com tantas pessoas diferentes, né, sejam clientes, sejam fornecedores, seja o que for, você tem que estar alinhado com a sua ética. Porque muitas pessoas tem até mesmo a questão de falta de ética, né? Principalmente até entre a questão dos colegas de profissão. E isso é algo que, na verdade, não está somente afetando as pessoas que, no caso, vão interagir ou vão ser afetadas por uma falta de ética. Mas, na verdade, isso está contribuindo para um todo. Isso está contribuindo, eu falo que isso exala, né, a falta de ética quando ela surge, e a ética também. Porque quando você é correto, você também tá espalhando isso por onde você vá, né? Você está dando exemplo. Então, você contribui também para, vamos falar assim, né, para a fama da profissão. Quando a gente fala assim, a profissão está desvalorizada, né? Mas está desvalorizada por quê? Né? Então, a gente indo a fundo nesses assuntos, a gente vai ver que isso, o ponto inicial disso está aqui, ó, na ética, né? Então, é um ponto muitíssimo importante aí para ser anotado e refletido, tá? O número 3, gente, o número 3, a competência, eu coloco aqui a competência como algo que, logicamente, a gente traz com a gente, que é o nosso dom, sem dúvida alguma, mas principalmente, né, eu penso que existe sim uma parcela de dom, né, com certeza, mas eu falo que quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, mais dom eu tenho, né, porque não tem como. Quanto mais você faz uma coisa, um atleta, vamos pegar um exemplo aqui. Quanto mais você treina, quanto mais você corre, quanto mais você nada, quanto mais você dança, você vai ficando fera naquilo, né? E a competência tem a ver com isso, né? Com as suas habilidades, com o domínio das suas habilidades.
Isso é uma coisa que também tem uma íntima relação com a sua segurança. Então, quando a gente fala, né, de você de você entrar no mercado, de você se colocar no mercado, de você se reposicionar no mercado, de você voltar para o mercado, isso tudo tem muito a ver, né? As suas oportunidades e você conseguir ou não, tem muito a ver com a insegurança que você tem ou com a segurança que você tem. E a competência está intimamente ligada a isso. Então, não esquece, né? Lembra aqui do que eu falei para vocês. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, mais dom eu tenho, né? Olha só, vamos lá para o item 4, gente. Já estamos aqui no item 4. Só tô de olho aqui na hora, né? Porque o Instagram tem tempo. Eu não quero deixar de falar nada aqui para vocês, que é tudo muito importante pra gente começar e fechar o assunto, tá? Então, vamos lá. Gente, ponto 4, tá? Olha, são 7 itens, né? A gente tá exatamente aqui, ó, no meio, na metade. Sabe, pra mim, o centro disso, né, é a espinha dorsal das características de um empreendedor é a humildade. Porque quando a gente tem humildade, a gente tem um olhar diferenciado. Você tendo humildade, quando você começa, quando você tá já fazendo sucesso na sua profissão, ou quando você já tá lá no topo, se você tem sempre humildade, é como se você tivesse sempre aquele olhar ameno, aquele olhar que você tá vendo a coisa mais de fora, sabe? Sem tanta aquela emoção, sem tanta aquela loucura, e você consegue fazer até uma autoanálise, uma autorreflexão de você mesmo como profissional. Isso só te traz benefícios. Isso te faz o tempo todo tá passando essa peneira aqui do empreender, do ser empreendedor, em você mesmo, né? O tempo todo. Eu brinco que eu tenho um lema que é humildade e competência todos os dias. Quando você tem humildade, você age diferente, você está sempre aberto a aprender, porque quando você não tem humildade, né? Pensa numa pessoa que não é humilde. Quando você não tem humildade, você está sempre tão achando que você já chegou lá, que você não está aberto para você ouvir o outro, aprender com o outro e até mesmo o olhar, né? O olhar diferente de falar, nossa, que legal que essa pessoa está fazendo, que bacana, né? Deixa eu olhar isso aqui, eu posso aprender, né? Eu procuro olhar isso também como o seguinte, de olhar para as pessoas e como eu disse, nossa, que legal, tá fazendo uma coisa bacana, e usar como inspiração, né? Deixa eu ser melhor também. O que será que eu posso tirar dali e ser melhor? Então, gente, olha, é a espinha dorsal, tá? Na minha visão, né? Mas ser humilde, né? Ter humildade na profissão e nesse ser empreendedor, pode ter certeza, vai ser determinante e vai fazer toda a diferença na sua vida profissional, sempre, tá? E eu não quero deixar de falar aqui uma coisa muito importante também, que assim, a questão de ser humilde não é você se fazer de menor ou de, sabe, se rebaixar, jamais. Você tem que saber o seu valor, você tem que se posicionar, mas você tem que estar aberto, né, para esse olhar mais realmente humilde, né, de olhar e estar sempre aberto para aprender, tá bom? Quinto pontinho, gente. Nossa, esse aqui, quem aprende esse aqui, gente, navega em qualquer mar, tá? Seja aberto para mudanças. Seja flexível. Pois é, o empreendedor, ele tem que estar o tempo todo, né, em constante atualização, aberto a mudanças, então ele tem que ser uma pessoa altamente flexível. Ah, mas até ontem eu fazia o meu projeto assim. Ótimo, mas agora vamos fazer diferente? Com esse cliente aqui eu fiz desse jeito, foi ótimo, mas com esse cliente não está dando muito certo. Vamos mudar? Vamos fazer um pouquinho diferente?
Flexibilidade, gente, em tudo é muito importante. No nosso dia a dia, eu costumo brincar que eu tenho agenda só para inglês ver, né? Mas é fundamental, eu não desgrudo da agenda nem um minuto, porque senão a gente não consegue organizar a vida, né? Porém, basta um telefonemazinho, umzinho, que tudo pode mudar. Então, a gente tem que ser adepto também a ser desprendido a rotinas, né? Porque esse é o nosso dia a dia. Então, estar aberto a mudanças, você veja, né? Esse momento todo que a gente está de pandemia, tudo. Nós já tínhamos uma tendência muito grande a essa coisa do digital, do online, essa coisa toda. Mas, você veja, com essa pandemia, e muita gente não aderia a isso, não curtia e não queria saber. Nesse momento de pandemia, quem não foi flexível, quem não está sendo flexível, sinceramente não vai chegar no final, não vai sobreviver. Não é porque pegou Covid, é porque simplesmente não tem flexibilidade, né? Quando a gente é flexível, a gente tem calma para encarar as mudanças, para encarar os novos desafios, e a gente tem realmente uma super vantagem, né? Porque o nosso dia a dia, com os nossos atendimentos, né? Com as mamães, como uma personal decor baby, você tem que ter muita flexibilidade. As mamães, quando se tornam mamães, elas têm por tudo que elas estão passando naquele momento, elas têm muitas vezes uma mudança muito grande o tempo todo, até mesmo de humor, né? É a realidade isso. Quem já foi mãe sabe que isso é real e natural. Por quê? Porque são muitos hormônios assim o tempo todo. O corpo da mulher já é uma loucura grávida, então uau! Isso potencializa muito. Então é realmente um ponto que a gente tem que estar ligadíssimo, né? E a gente tem que estar, assim, ser muito adepto. E quem não é, gente, tudo bem. Agora você tem essa clareza, você está tendo esse olhar. Começa a experimentar ser mais flexível em coisas simples, tá? Hoje você foi por esse caminho, você todo dia vai por esse caminho? Ótimo! Amanhã vamos por um caminho diferente? Por onde que eu poderia ir lá para minha cliente amanhã? Vamos mudar de caminho? Essas pequenas coisas fazem a diferença. Você muda o seu dia, né? Aquele dia que às vezes está difícil, porque eles existem para todo mundo. Você muda o seu dia quando você tem esse olhar flexível, né? E para um empreendedor isso é vital, tá? Bom, agora eu vou tocar num ponto aqui que é assim, alto valor. Então, muita gente fala assim para mim, Renata, como é que a gente faz para precificar, né? Como é que a gente faz para cobrar o nosso trabalho e o atendimento e tal, tal, tal? Bom, gente, é claro que existe toda uma técnica, né, para isso. No Personal Decor Baby, a gente tem lá todo um momento para falar disso, mas assim, aqui eu quero falar de algo mais profundo para você chegar nisso, que é a questão do alto valor. Quando você entende o seu alto valor e você está certo dele, né? Que você não está fazendo apenas um desenho para o seu cliente, você está fazendo um projeto para o seu cliente. Você está trazendo uma solução para o seu cliente, do qual você estudou muito para isso. Você entende o valor disso. E a gente vê muito no mercado pessoas que perderam a noção, né? Ou que estão realmente com falta de consciência do seu alto valor, né? Para trabalhar no seu negócio, portanto, para empreender, né? Então, é aqui uma reflexão que eu deixo muito importante, porque isso também está intimamente ligado ao alto valor pessoal. Quando a gente tem claro para a gente o nosso valor como pessoa, né, como ser humano, do qual a gente junta o nosso dom, né, o nosso dom que vem lá de cima, o nosso dom de inspiração, o nosso dom do amor que a gente coloca no que a gente faz, né? O nosso dom das madrugadas que a gente fica estudando para a gente ter mais competência. Quando a gente tem consciência de tudo isso,
a gente realmente tem o nosso valor muito bem definido, né? Então, olha só, eu tô vendo um comentário aqui, né, da Mônica. Cada dia mais o cliente quer precificar o nosso trabalho. Exatamente. E é nessa hora que o seu espírito empreendedor, que tem muito bem definido o seu alto valor, por isso que eu tenho esses 7 pontos assim muito, né, aqui latentes na minha mente o tempo todo, né, no dia a dia, porque a hora que ele quer colocar preço, tudo bem, deixa ele colocar preço. Só que você vai mostrar para ele, através dos argumentos certos e através do que você sente, porque a gente, quando a gente fala algo que a gente sente, não adianta, a pessoa não consegue rebater, né? Ela pode até decidir que ela não quer pagar o seu preço porque ela não pode. Isso é uma coisa. Agora, ela vai entender o seu valor. E ela vai entender que se ela quiser o seu trabalho, ela vai pagar o seu valor. Você pode ter certeza. Então, gente, esse ponto assim é crucial, é importantíssimo, porque realmente você passa para o cliente o valor do seu trabalho quando você principalmente vai apresentar o seu trabalho, né? Seja a proposta, seja o que for, e também apresentar a proposta, né? Tem um jeito certo de apresentar a proposta, irrecusável pelo cliente, e é assim que funciona, tá? Mas isso é um outro assunto, né? Vamos continuar aqui. E principalmente aqui eu quero fazer uma partezinha com vocês, que é o seguinte: quando a gente toca nesse momento de alto valor, a gente tem que pensar também, estar muito atento ao seguinte: você não está falando, como eu disse, você não está fazendo um desenhinho, né, para o seu cliente, né? Vocês me entendem? Como é que é? Quem é os entendedores entenderão, né, gente? Você não está fazendo um desenho para o seu cliente, você está fazendo um projeto, gente. É toda uma técnica que você está usando para dar aquela solução, né? Então, você tem que ter claro também na sua mente que você ali é um negócio, é uma troca. O cliente está interessado na sua arte e você está vendendo a sua arte, você está fornecendo um serviço, você está fornecendo um atendimento, um projeto para o seu cliente. Então, você está fazendo ali um negócio, porque tudo isso que eu estou falando aqui, definitivamente, ninguém ensina na faculdade. A gente aprende apanhando muito no nosso dia a dia. E isso não precisava, né, ser assim. Quando a gente... isso tudo que eu estou falando aqui, para quem não tem tudo isso claro na mente, é realmente um verdadeiro atalho. Eu vou dizer para vocês, eu demorei anos batendo cabeça, passando 1000 situações para ter o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje e isso aqui que eu estou compartilhando com vocês. Isso, assim que a gente se forma, isso assim, a gente é tão distante da nossa realidade, esse conhecimento, que você, não é uma coisa que você fala assim, quando eu sair da faculdade, eu vou me preocupar em aprender o que é empreender, né? Agora é o próximo passo. Gente, me fala, isso é uma coisa inconsciente, isso você não tem nem noção. No meu caso, então, que eu não tinha ninguém dentro da minha casa, né, no meu dia a dia, os meus pais, no caso, que não eram empreendedores, isso era uma coisa fora da minha realidade, eu não tinha noção do que era empreender, né? Então, quando a gente fala de negócio, negócio envolve contrato. Contrato. E contrato você faz ele pensando no lado bom, que legal, o cliente fechou o contrato comigo, e você tem que pensar no lado ruim. Olha, agora a gente vai fazer um distrato. Então, como é que vai ser isso, né? E pode ser tudo numa boa, tá? Vamos fazer um distrato. Ambas as partes concordam que não está dando certo, alguma coisa assim, né? Mas quando você faz um bom contrato, quando você realmente é um empreendedor que tem todas essas características muito consciente, e você tem, né, os 2 pilares que eu falei no início, que é a decisão e o propósito, também muito
intrínsecos em todas as suas atitudes do dia a dia, gente, assim, não tem distrato, não tem. Pelo contrário, você tem, você traz para o seu cliente realmente experiência, né? Você acaba tendo clientes que, na verdade, eles vão trazer muitos outros clientes para você, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, senão a gente não termina aqui. A última característica aqui, que para mim é determinante para ser empreendedor, é ser humano. Pois é, gente. A gente está falando de negócio, a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de resultado, a gente está falando de, né, a base para trazer todo esse resultado, mas o que, que a gente tem que ter, assim, muito definitivo na vida da gente? É que a gente não pode deixar de ser humano, por vários motivos, tá? Primeiro, você está tratando com clientes, você está tratando com mães, né? No caso, que você tem um momento de sensibilidade, um momento encantador. E, enfim, quando você trata com cliente em geral, né? Você tem que realmente tá focado que você está tratando com um ser humano. Então, você tem que ter a clareza, né? Você tem que ter o respeito, você tem que ter a questão de você ter mais do que o respeito, sabe? É tratar o outro como você gostaria que tratasse você, que tivesse, que te ajudasse, né? Realmente, que participasse desse trabalho junto com você, né? Então, ser humano tem esse lado do cliente e tem o lado que você vai ter que tratar com muitos fornecedores, com muita gente no seu dia a dia, né? Com os clientes, com os fornecedores, com as pessoas que você vai precisar contar sempre com essas pessoas. Então, quando você é humano, quando você é uma pessoa que trata o outro com respeito, que você trata o outro com consideração, o que acontece? Você traz para você essas pessoas. E eu garanto para você que isso vai fazer a diferença no seu dia a dia. Você realmente vai ter não só parceiros, você vai ter verdadeiros amigos que estão ali para qualquer emergência, qualquer urgência, né? E que vão ter esse compartilhar de como tratar, né, o seu cliente, de como você conduz no dia a dia o seu negócio. E se você precisar que eles tenham contato com seus clientes, certamente eles vão entender que é assim que você quer que trate os seus clientes. Porque quando você é muito forte no ser humano, você transmite, novamente, né? Você transmite para as pessoas que estão com você como que você conduz o seu negócio, como que você conduz, né? Como que é você empreendedor. Então, gente, tudo isso aqui faz parte do que eu chamo que é um pacotão, tá? É uma caixinha de verdadeiros tesouros, que se você tem isso, você realmente sai na frente. Muito, muito. Ter isso tudo muito claro, você já mata várias dificuldades e vários desafios no seu dia a dia. Você já sai lá pra frente muito antes que muita gente. Mas, né, como eu disse aqui, o número 1, o que é o número 1, assim, que é a chave? Agora anota aí, hein, gente, diamantes da Renata, anota aí. Esse é diamante mesmo aqui. Se você tiver isso para ser um empreendedor, como arquiteto, designer ou engenheiro, você certamente vai chegar no resultado que você almeja. E esse ponto, né, eu falo para vocês, tem muito, muito, muito a ver, quando a gente está falando de empreendedorismo, na questão do mindset que a gente tem, tá? Mas, Renata, o que é mindset, né? Na verdade, gente, mindset é um modelo mental, é como você pensa, né? Na minha visão, ele vai muito além disso. Na verdade, são as referências que você traz lá da sua vida, desde
da sua infância, vamos colocar assim, tá? Que foi formando você, foi formando as suas referências. Então, eu falo assim que você tem como se fossem filtros na sua mente, né? Que vão te conduzindo. Então, eu funciono dessa forma, o meu mindset é desse jeito aqui. Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Se você tem um mindset de que tudo é difícil, o que vai acontecer com você? Tudo que você for encarar, primeiro que pode ser que você pare por ali, né? Quando você pensa uma coisa, você já pensa que é difícil, porque o seu mindset tá treinado para pensar que é difícil, e aí você já de cara nem age, tá? Então, o seu mindset, ele é capaz de te parar antes mesmo de você agir, tá? Então, eu dei esse exemplo, inclusive, para o negativo, para vocês entenderem como é importante ter um mindset positivo. O mindset positivo, ele simplesmente te conduz, né? Te leva, te permite ir ou te para. Então, a gente tem que dar muita atenção para isso. E o ponto máximo lá, o nosso diamante, que eu disse que eu ia falar aqui para vocês, tá? Que é o que eu, Renata, considero que é assim a chave para a gente ser um empreendedor de sucesso. Simplesmente é acreditar em si. Exatamente isso. Se você acredita em você, se você acredita que você tem as competências, que você vai conseguir, se você não tem, você vai aprender, você certamente você vai ter a chave para todo o resto na sua vida empreendedora. Ninguém te para se você acredita em você. E, gente, se você acredita em você, isso te abre para outros pontos importantíssimos que vão ser determinantes também na sua vida empreendedora. E eu gostaria de falar aqui para vocês, né, até uma citação de Roberto Chiniachik, para quem o conhece, que é um outro ponto aqui, ó, anota aí, Roberto Chiniachik, tá? Muito bacana para você poder também, né, e buscar coisas boas para você como empreendedor, né? Sabedoria. Então, assim, ele treinou muitos esportistas, muitos empresários, né? Então, eu, na verdade, tive meu primeiro contato com os livros dele, eu tinha apenas 10 anos de idade, né? A minha mãe, como professora, estava sempre trazendo livros e coisas e tal, e eu acabei lendo um livro dele com 10 anos. Foi meu primeiro contato e eu confesso que eu nunca mais larguei dele, eu gosto muito dos livros dele. Mas enfim, gente, o que interessa aqui pra gente, ele sempre treinou muitos atletas, né? E ele sempre disse que quando você tem um sonho, né? Você acredita em você, isso pode te diferenciar de ser uma pessoa comum ou um campeão. Gente, você tem noção? Você chega para um atleta, um baita atleta, e pergunta, nossa, qual a sua trajetória? O que te trouxe até aqui? Né? Simplesmente foi acreditar em você. Isso te muda de nível. Seja o que for, você muda de nível. Então aqui, né, como personal Decor Baby, eu falo para vocês, gente, acreditar em você, para você entrar no mercado, para você se reposicionar no mercado, ou para você retornar ao mercado, isso é determinante, tá? Isso realmente te muda de nível. Mas como eu falei também para vocês, você ter esse diamante, né? Claro para você que é necessário acreditar em você sempre e muito. Ele te traz outras vantagens enormes. Quando você acredita em você, quando você está firme nisso, você não tem medo de errar. Porque, gente, um empreendedor, se ele tem medo de errar, ele nunca vai ser um empreendedor. Porque o empreendedor erra. Não tem como, né?
E é errando que você ajusta e você melhora. Então, não pode ter medo de errar. Você tem que continuar, você tem que ser persistente e você tem que sempre estar aberto para novidades, para mudanças e para realmente empreender. Uma outra característica que eu acho que se abre assim naturalmente e você, se você não tiver ela aberta, você tem que propiciar isso, é ser ousado. Você não tem que ter medo de nada, seja ousado. Se você não ousar, você nunca vai descobrir o néctar do que você está fazendo. Eu falo, para mim, ser decor baby não é simplesmente ir lá e fazer um quartinho decorado, tá muito longe disso, gente. Ser decor baby é simplesmente se especializar na área baby e já sair com o pé direito na profissão, porque ser decor baby, se formar um decor baby, né, e viver isso todos os dias, é realmente uma oportunidade de ser um profissional que sai muito na frente, né, de outros profissionais. E é por isso que você pode ser bem remunerado desde o início da sua carreira. Bom, mas continuando aqui, né? Porque ainda tem mais um ponto aqui do que eu disse para vocês que esse diamante traz pra gente. Quando você tem isso muito claro, né? Esse diamante que é ser realmente, confiar em si, você parte para ação e nada te para, né? Imagina, gente, olha só, vamos lá. Não ter medo de errar, ser ousado e ir para ação. O que você acha que vai dar isso? O que você acha, gente? Vamos falar com o pessoal do YouTube também. É sucesso, é resultado, sem dúvida alguma, né? Então, como eu estava falando aqui para vocês, eu não vou fazer malvadeza, vou falar novamente aqui para vocês sobre o que é ser um personal decor baby, né? É uma grande oportunidade de empreender, né? Uma grande oportunidade para profissionais de arquitetura, engenharia e designer de interiores para empreender. Porque você ser um personal decor baby é você sair na frente, é você ser um profissional muito mais consciente, muito mais especializado, muito mais seguro para você se colocar no mercado. Primeiro, da forma correta, né? Porque até eu quero voltar a falar aqui uma coisa que me mandaram um recadinho aí no direct, que é uma coisa assim muito fatal, gente. Que acontece muito, né? Que ontem a gente falou um pouco aqui sobre a questão da identidade, né, profissional que a gente coloca no mercado. E muita gente coloca, monta, né, suas páginas, sua divulgação com fotos de trabalhos de outras pessoas como inspiração. Olha, de verdade, né, a gente conversou bastante sobre isso ontem. Isso não forma nunca, jamais, em tempo algum, lugar algum, a sua marca pessoal. Isso não te valoriza. Isso não mostra para o seu cliente, né, o que você faz, qual é o seu trabalho, quem é você profissional. Renata, quem é você personal decor baby? Olha, eu tenho que mostrar o meu trabalho. Se eu ficar só mostrando inspiração e referências de outras pessoas, né? Quando eu tô começando, principalmente quando eu tô começando a me colocar no mercado, nossa, eu já tirei completamente o foco, a atenção e o principal. Nós, profissionais, nós temos uma linha, uma marca de trabalho, né? Em geral, a gente bate o olho e fala assim, ah, isso aqui é da Renata, é o jeito da Renata, é o projeto da Renata, né? Tem ali a alma da Renata colocada naquele projeto. Ótimo, a Renata faz projetos personalizados atendendo, né, o desejo da mamãe, o desejo do cliente, faz. Mas você bate o olho e fala assim, esse projeto aí é da Renata. Por quê? Porque tem ali elementos, características, valores, pensamentos, uma série de coisas específicos. A identidade, ela mostra, ela tem ali marcado o nosso específico como profissional. E isso, gente, só agrega valor ao nosso trabalho, né? Então,
Eu quero deixar essa dica aqui também, né, sobre essa questão da identidade profissional para vocês, que isso é fundamental, tá? Porque a gente, né, quando a gente vai começar a se posicionar no mercado, realmente, gente, não é fácil, mas é possível se você tiver as atitudes certas, as atitudes corretas, né, para você já se posicionar do jeito certo. Não pode começar do jeito errado, que aí dá tudo errado, aí depois você não entende. Puxa, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Nossa, o que tem de gente que entra em contato comigo que fala assim: ai, Renata, eu já fiz curso disso, daquilo outro, eu já montei minha página, já divulguei, eu já... Nossa, sabe, eu tô fazendo, assim, projeto quase de graça. Gente, isso é muito triste. Eu gastei um monte, eu tô fazendo projeto quase de graça e eu não consigo me posicionar no mercado. Por quê? Né? Então, certamente não está seguindo os passos. É muito importante quando a gente tem realmente um passo a passo, um método, né, para a gente seguir, quando a gente tem a clareza, né, eu falei disso ontem também, que a gente tem a clareza do que fazer, para onde ir, como fazer. E uma coisa que eu também aprendi, né, na minha vida é que é muito importante a gente sempre ter as nossas referências e, se possível, ter um mestre, né? É muito importante a gente encontrar na nossa vida referências, as pessoas referências pra gente e, se possível, tê-las como mestre, porque isso, gente, é um baita de um atalho. Nossa, olha, essa live de hoje, se eu soubesse um pouquinhozinho dela lá atrás, né, uns aninhos, assim, só um pouco de anos, né, gente, bafo o caso, lá atrás, nossa, olha, eu teria ido longe muito mais rápido, muito mais rápido. Então, é isso que eu gostaria de colocar aqui pra vocês, gente, e assim, convidar vocês, né? Eu esqueci de falar aqui, ó, no começo da live. Todo dia vamos fazer live, tá, gente? Cada dia com um assunto melhor que o outro. Mas eu tô, assim, quero muito a participação de vocês, de me mandar que assunto que vocês gostariam que eu abordasse. Eu vou ter o maior prazer de vir aqui para falar com vocês sobre os assuntos que vocês sugerirem para mim. Eu esqueci de falar no começo, para vocês pegarem esse aviãozinho que vocês têm aí na tela da live que vocês estão assistindo e mandar essa live para todos os profissionais que vocês conhecem, que vocês têm certeza que eles também gostariam de estar aqui. Porque uma coisa que vocês também precisam entender como empreendedores, né, que é determinante, é que quando você compartilha, você soma. Você soma. Do que ia me adiantar eu guardar os meus conhecimentos só para mim, né? Quando a gente troca, a gente aprende muito mais. A gente realmente valoriza, né, aquele conhecimento muito mais para a gente mesmo. É muito bom isso. Então toca aí no aviãozinho e compartilha a live, manda para todo mundo mesmo agora, porque aí as pessoas podem ir assistindo mesmo depois que a live terminar aqui no Instagram, né? Chama o pessoal para o canal. Esse é um projeto novo meu, o Personal Decor Baby, como anunciei para vocês, tá? Eu fiz esse projeto assim, construído com muito empenho, muitas madrugadas pensando como que eu poderia ajudar as pessoas que entram em contato tanto comigo, para que de alguma forma a gente pudesse juntos seguir um caminho aí muito bacana. E finalmente nasceu. Então agora conto com vocês para realmente me ajudar a compartilhar tudo isso, né? Para a gente levar em frente esse projeto tão bacana que é o Personal Decor Baby. Essa verdadeira oportunidade para nós profissionais, né? Para os profissionais realmente se especializarem, né? E seguirem com mais competência, com mais realmente sabedoria, mas sabedoria, não teoria. Tô fora de teoria, assim, sabe aquela teoria que é só da faculdade? Não desmerecendo, né? Porque lá a gente aprendeu a técnica, mas eu tô realmente empenhada, imbuída aqui com vocês do que vai fazer a diferença para o nosso dia a dia. E falando nisso, eu vou acelerar aqui um pouquinho que já vai finalizar. Eu quero convidar vocês, gente, na minha bio, tá? Aqui no canal do Instagram,
Quem tá no YouTube, ó, vai lá para o meu canal do Instagram, que é @personaldecorbaby, tá? Vai lá na bio, tem um link de acesso ao canal do Telegram. Todo dia eu tô postando lá no canal do Telegram, depois que a gente faz nossa live aqui, uma sacada mais profunda ainda que a gente pode ter, porque eu tô aqui falando com vocês, mas não tenham dúvida que a minha cabeça tá aqui, ó, muito em funcionamento, assim, alucinantemente aqui. Então eu vou lá, eu coloco pra vocês, ou se alguém vem falar comigo e a gente tem uma sacada falando com essa pessoa, eu também vou lá e ponho pra vocês. Eu tô aqui para fazer a diferença na vida de vocês. E eu quero que vocês também façam a diferença na vida de alguém que está perto de vocês. Então chama esses profissionais, vem para cá, vamos juntos. A gente tem o canal, eu tenho o canal do Instagram também, desculpa, do Facebook, tá? Pra gente também começar a compartilhar tudo lá. Mas cada canal a gente vai focar, né, num ponto, então participem de todos. Gente, estamos em novos tempos, tá? Isso é assunto até para uma outra live, ó, vou anotar aqui, hein? Estamos em novos tempos, né? A gente tem que estar esperto com isso também, tá bom? E deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho aqui para vocês, que eu não posso esquecer de falar nada, para vocês estarem, ó, inteiradíssimos com tudo. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês. A última coisa que eu quero falar aqui, né? Aliás, duas. Eu quero falar o seguinte: me mandem as perguntas de vocês. Se vocês têm vontade de sentar comigo, tomar um café e fazer perguntas, pode mandar pra mim. Ó, a gente não vai a gente vai fazer um café online, tá bom? Vamos combinar um café online. Aqui, ó, todo dia, 17 horas, nossa live. A gente vai conversar e eu quero ver vocês interagindo comigo, tá? Colocando aí os comentários, colocando as perguntas. Vamos agitar isso aqui, que vai ser muito top para todo mundo. E para finalizar, eu quero deixar aqui, eu gosto muito de trabalhar com frases na minha vida, para me estimular, para me alimentar, sabe? Porque quando a gente é um empreendedor, geralmente também a gente tem um dia a dia, de certa forma, né? Quando a gente vai pensar no nosso negócio, solitário. E aí que as frases realmente são, assim, algo que me alimenta. Eu quero deixar uma aqui, ó, cirúrgica para vocês hoje. Anota aí. Galera, vamos mostrar para o nosso futuro quem é que manda nele, tá? Vamos lá. Galera que tá aí no YouTube, vem pro Insta também, tá bom? Aguardo vocês todos e vou repetir aqui para vocês a nossa frase. Vamos mostrar para o nosso futuro quem é que manda nele. Beleza, gente? Tudo certo? Então, olha, pérolas da Tia Rê, hein? Anota aí minhas frases, tá bom? Gente, um imenso beijo para vocês. Gratidão, muitos beijos para vocês, muito sucesso todos os dias e vamos correr atrás desse sucesso, porque ele só depende de nós. Um beijo!